Se você está se preparando para concurso, sabe a importância de ter um cronograma. Se você não consegue organizar a sua rotina, se um dia você estuda, o outro você não consegue estudar. Se você estuda, mas você não está vendo progresso no número de acertos de questões, provavelmente você tem problema no seu cronograma. E o cronograma, eu não quero que seja uma coisa que você coloca lá na parede para ficar enfeitando o seu quarto, porque isso é inútil. O que a gente vai ver aqui nesse vídeo é um cronograma que atende à necessidade da sua rotina e do seu edital. E aí a gente vai conversar sobre o que realmente é importante você levar em consideração ao planejar a sua rotina de estudos. O cronograma nada mais é do que colocar em prática um planejamento, e esse planejamento precisa ter aspectos que atendem à sua realidade. E aqui eu falo como alguém que estuda desde 2019 os concursos em educação física, que já viu a história de centenas de alunos aprovados em concursos porque participam do método Potência para aprovar, e essa é uma etapa que a gente entende que é muito importante. É claro que saber conteúdo, ter os conteúdos sempre atualizados, completos, é importantíssimo, mas de nada adianta ter tudo na mão se a sua rotina não está adequada, não está planejada para colocar nesse período de preparação até a sua prova os estudos na sua rotina. Aqui eu vou te mostrar 3 passos e meio, vamos dizer assim, para que você organize de fato a sua rotina e tenha o direcionamento que você precisa para saber o que fazer na hora de estudar. O que eu vejo é que muitas pessoas se propõem a estudar, mas às vezes quando sentam, começam a pesquisar vídeos muito aleatórios, talvez seja por isso que você tenha chegado aqui nesse vídeo, e tem dificuldade de saber como seguir na rotina e seguir de uma forma planejada para realmente ver avanço naquela preparação. Então, o nosso primeiro passo aqui hoje é organizar os seus dias de estudo e os seus horários. Então, aqui eu fiz o clássico que você já deve ter feito antes na sua vida. Ou seja, colocar os dias da semana numa tabelinha, organizar em manhã, tarde e noite e organizar o que você faz nesses diferentes períodos. Eu sei que muitas vezes é meio óbvio. Eu sei que eu preciso trabalhar segunda, quarta e sexta à noite, por exemplo. Mas será que não existem outros horários também que você deixa livre? Esse é o momento de fazer essa avaliação. Aqui a gente coloca de uma maneira bem geral, manhã, tarde e noite, mas até lá dentro do método Potência para aprovar, eu coloco para os alunos um quadro que é bem mais detalhado a cada meia hora, porque com certeza existem lacunas de tempo que você pode ter mais atenção e pensar se não pode incluir para colocar os estudos. Mas tudo bem, vamos colocar só manhã, tarde e noite. E aí, talvez você identifique que na segunda-feira à noite você consegue estudar, na terça-feira de manhã, na quarta-feira à noite novamente, de repente na quinta você consegue manhã e tarde, na sexta, tarde e noite. Então, isso daqui é o básico. Professora, e o final de semana? A gente já vai conversar sobre o final de semana. Em geral, o final de semana é o tempo que as pessoas têm livre. Se esse é o seu caso, a gente vai falar mais sobre isso. Se esse não é o seu caso, a gente também vai conversar sobre possibilidades em relação a isso. Mas, inicialmente, a gente vai olhar esses horários durante a semana e vai ver na soma quanto tempo você tem para ter um tempo total durante a semana. Então, nos 5 dias úteis, né, de segunda a sexta-feira, quantas horas você tem de estudo? Vamos supor que nesse total aqui, nessa organização, deu que eu tenho 10 horas. Legal, então eu já sei que essas horas são as minhas horas de estudo, hora do meu compromisso, hora do meu compromisso comigo mesma, com o meu futuro, com uma vida melhor para mim e para minha família. Joia. Vamos para o próximo passo. Sabendo que a gente tem essas 10 horas que a gente já organizou no passo anterior, a gente vai ter que considerar quais tipos de prova a gente precisa estudar. Se o seu edital já saiu, você tem essa informação no edital. E aqui eu usei alguns exemplos que são relativamente comuns a gente encontrar em concurso. Se o seu edital ainda não saiu, fique nesse vídeo, eu vou te dar mais detalhes. Então, vamos supor que os tipos de prova previstos é de que vai ter 20 questões de educação física, 10 de língua portuguesa, 5 de informática e 5 de matemática. Isso quer dizer que 50% da nota é de educação física. Então, o seu tempo de estudo, metade do seu tempo, pelo menos, tem que ser para estudar educação física. Depois, aqui a gente vai ter o restante, então 25% é para língua portuguesa, informática e matemática, os outros 25% do seu tempo. Como a gente viu antes que você tem 10 horas para estudar na semana, o que você vai fazer? Você vai estudar, então, 5 horas para educação física, 2 horas e 30 para língua portuguesa, e aí você vai dividir
entre informática e matemática. Então, vai ficar 1h15 para cada um. Então, 1h15 para informática, 1h15 para matemática. Aqui eu deixei marcado, né? E o peso? Porque às vezes você tem, por exemplo, 5 questões de matemática, mas tem peso 2. Então, isso significa que na nota final é maior do que simplesmente se fossem só 5 questões com o peso 1. Então, você também precisa olhar essa questão do peso para ver qual que é o impacto na nota final. Você precisa multiplicar em relação ao número de questões e o peso, faz essa multiplicação. Depois você vai ter um resultado. Essa soma de resultados vai indicar quantos % cada conteúdo significa da nota final. Eu sei que isso pode parecer um pouco complicado e às vezes é uma etapa que você vai gastar um certo tempo. É por isso que lá no método Potência para Provar, o que a gente faz? Já deixa isso pronto para todos os editais do país. Então os alunos só precisam escolher de uma lista de editais e ter a indicação da quantidade de horas que eles vão estudar, com o que ele deve organizar o seu tempo disponível. Vamos usar aqui, continuar usando esse exemplo. Então, aqui eu tenho a divisão de quanto tempo eu preciso estudar para cada conteúdo. E olha só um outro detalhe, é por isso que eu falei que eram 3 dicas e meia. Essa meia dica entra agora. Imagina que você tem um tempo previsto até a sua prova. Seu edital saiu e você tem a data definida de quando a prova vai acontecer. Em geral, em média, a gente tem 55 dias. E aí, o que você pode fazer? Considerando que você tem a informação de quantas horas você vai estudar para a educação física em uma semana, você pode pensar em quantas semanas você tem até a prova. Então, por exemplo, se a gente tem 8 semanas até a prova, mais ou menos 2 meses, e eu tenho 5 horas por semana para estudar para educação física, eu sei que no total eu vou estudar 40 horas para educação física. Aqui é um ponto mais avançado. Se eu tenho 40 horas, pode ser que eu não consiga ver todos os assuntos do meu edital. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu preciso aumentar o meu número de horas de estudo, mas não adianta tirar horas dos outros conteúdos, eu preciso adicionar horas de estudo, ou então eu vou ter que priorizar os temas mais cobrados, porque priorizando os temas mais cobrados, tem mais chance de cair questões daqueles conteúdos que eu for estudar. E se cair com uma questão de um conteúdo que eu não estudei, paciência, era o melhor que eu podia fazer dentro das circunstâncias que eu tinha. Isso você pode fazer esse cálculo para todos os outros conteúdos. O prazo até a prova sendo 8 semanas, eu posso calcular 2h30, e aí eu vou ter por volta de 30 horas para estudar, ou um pouco menos, né? Por volta de 20 algumas horas para estudar para a língua portuguesa. E assim vai para os demais conteúdos. Isso também é um indicativo para esses outros conteúdos. O que eu vou priorizar, o que tem mais chance de aparecer, e aí eu posso levar em consideração também o que eu já domino, o que eu posso colocar nesse lugar, porque o meu tempo é limitado. E o terceiro ponto é a organização na semana. E aqui a gente vai trazer algumas informações que realmente vêm dos estudos sobre aprendizagem para mostrar como organizar esse tempo. Então, vamos lá. Vamos supor que cada bloco desse seja 1 hora de estudo. E aqui a gente vai ter 5 dias, 10 horas de estudo. Vamos lembrar que a gente já marcou, né? Que são 5 horas de educação física, 2h30 de língua portuguesa, 1h15 de matemática e 1h15 de informática. Eu vou colocar coloridinho aqui para a gente marcar. Então, educação física serão 5 horas de estudo. Se é 5 horas, não faça isso daqui. 5 horas. Tudo junto. Não faça isso. O que é a melhor opção nesse caso? É dividir durante a semana. E ainda, uma sugestão que eu te dou é que você divida no segundo momento. Então, primeiro eu estudo um outro conteúdo, depois eu estudo educação física. Terça, quarta, quinta e sexta. Por quê? Porque você vai ter mais motivação para estudar educação física do que outros conteúdos. Então, você garante que você estuda aquilo que é mais chato primeiro, que você gosta menos, que tem o risco de você querer não estudar, para depois estudar educação física. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 horas estudando educação física. Vamos organizar agora os outros conteúdos. Língua portuguesa, eu vou colocar aqui em azul. A gente tem 2h30. Então, é um número quebrado. Como que você pode fazer nesse caso?
Aqui eu vou dizer que estudaria terça e quinta, e aí sobraria 30 minutos. O que você pode fazer? Numa semana, você estuda 1 hora de língua portuguesa e depois na outra semana você repõe dos outros conteúdos que você vai tirar, nesse caso matemática e informática, ou então você realmente quebra o tempo. Quebrar o tempo não é o melhor, porque geralmente fica muito pouco tempo de estudo, mas depende dependendo da sua organização, pode ser que funcione. Se você estuda meia hora de manhã e meia hora à tarde, ou seja, se essa 1 hora na quarta-feira está dividida, pode ser que funcione para você fazer essa separação. Então, aqui, com língua portuguesa, o que você pode fazer? 2 opções. Então, ou fazer metade aqui num dos dias, ou então você vai fazer inteiro nessa primeira semana e na próxima semana a gente vai mudar. Se você fizer inteiro nessa primeira semana, aí a gente divide. Para matemática, você vai estudar, por exemplo, na segunda-feira, e aí informática você vai estudar no primeiro horário da sexta-feira. Nas próximas semanas você vai mudar. Então, numa próxima semana pode ser que você estude 2 horas de matemática e estude menos de língua portuguesa. Na outra semana, você vai estudar mais horas de informática. É claro que quando a gente coloca esses números, eles não precisam ser exatos, dentro dos mínimos minutos possíveis. Mas é importante que você mantenha essa proporção para você não estudar exageradamente um conteúdo que não vai te dar tanta nota assim e não deixar de estudar outros conteúdos que são importantes. E a gente tende a não querer estudar aqueles conteúdos que tem mais dificuldade, que acha mais chato, que não gosta tanto. Então, esse tipo de cronograma vai garantir que você vai estudar os diferentes conteúdos previstos no seu edital. Professora, e se o meu edital ainda não saiu? O que eu faço nesse caso? A gente sabe que tem um grande número de editais, mais especificamente 95% dos editais que cobram língua portuguesa. E aí a gente vai ter a divisão de por volta de 40% que vão cobrar matemática, legislação, informática por volta de 30%. Então, esses são conteúdos que vale a pena você conhecer. Mas na sua preparação pré-edital, o que eu recomendo é que você use mais tempo para a educação física e para a língua portuguesa. Feito essa organização, é importante que você toda semana avalie se você está conseguindo cumprir. E aí, se você identificar, por exemplo, que tem algum horário que não está funcionando, precisa mudar. Todo planejamento ele precisa ser flexível, mas é importante que você tenha consciência do que você está conseguindo estudar, a quantidade de horas que você está se dedicando, a necessidade do seu edital e que talvez você vai precisar abrir mão de alguns conteúdos, novamente, não tipos de prova, mas sim conteúdos, para que você atenda no mínimo aquilo que é mais cobrado, aquilo que tem mais chance de aparecer na sua prova. E a partir do momento que você tem esse tipo de organização, você vai se sentir cada vez mais motivado, porque você sabe o que você precisa fazer no seu tempo de estudo, e cada vez que você conseguir cumprir aquilo que você assumiu como compromisso, vai te também dar essa alegria, essa satisfação, esse entendimento de que você está progredindo, que você se comprometeu consigo e está conseguindo atingir as suas metas. Então, eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveite e se inscreva no canal, curta, compartilhe com outras pessoas. Aproveita e comenta aqui quais são as suas dificuldades ao criar um cronograma. Quero saber como eu posso te ajudar ainda mais. Então, eu desejo ótimos estudos dentro do seu cronograma de estudo, adequado à sua realidade e ao seu edital.